Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Eu sou a Liliana. Eu fui chamada para ler Gênesis do 16 ao 18. Se eu errar qualquer coisa, me desculpem, mas eu já venho gravando muitos vídeos e muitos foram apagados. Eu espero não ter que apagar esse. Então, Agar e Ismael. Contudo, Sarai e Abraão não tinham filhos. Sarai, pensando que o Senhor tinha a impedido de gerar, chamou a sua escrava Agar, que era egípcia, e deu a Abraão como segunda mulher. Se ela tiver filhos, serão meus. Abraão concordou com a proposta de Sarai. E assim aconteceu, 10 anos depois de Abraão ter chegado à terra de Canaã. Sarai, sua mulher, tornou Agar a egípcia e entregou como mulher ao seu marido. Abraão. Ele concordou, tomou Agar e ela concebeu. A criada, quando viu que ficou grávida, tornou-se arrogante para com sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: a culpa disso tudo é tua. Dei eu própria a minha criada o privilégio de ser tua mulher e agora despreza-me. Que seja o Senhor mesmo a julgar essa questão entre mim e ti. Respondeu-lhe Abraão: tens toda a liberdade para castigar a mulher como entenderes. Sarai maltratou-a e ela teve de fugir. O anjo do Senhor achou-a perto do deserto, junto de uma fonte, no caminho para Sur. Agar, tu és a criada de Sarai, e estás aqui? De onde vens? Para onde vais? Venho fugida da casa de Sarai, a minha senhora, foi a resposta. Volta para a tua senhora e obedece-lhe, porque hei de fazer de ti uma grande nação, um povo que se multiplicará de forma incontável. O filho que vais ter chama-se-á Ismael, pois o Senhor te ouviu a tua aflição. Este teu filho há de vir a ter caráter rebelde, tão livre e indomável como um jumento, e selvagem. Será contra todos e toda a gente será contra ele, mas viverá perto do que são de sua raça. A partir de então, Agar passou a referir-se ao Senhor, que era quem falava com ela, como o Deus que olha por mim. E pensou para si: na verdade, eu vi a Deus, mas depois de ele ter me visto primeiro. A mim. Mais tarde, esse poço ficou a ser chamado Poço de Lai-Roi. Fica entre Cádiz e Bered. Assim Agar, Deus deu um filho a Abraão e lhe chamou de Ismael. Tinha então Abraão a idade de 86 anos. A aliança da circuncisão. Quando Abraão era de 99 anos, o Senhor apareceu-lhe. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda diante da minha presença e ser íntegro. Vou fazer uma aliança contigo, garantindo-te que te hás de tornar num grande povo. Abraão inclinou-se profundamente diante de Deus, o qual continuou: e esta é minha aliança, será o pai não só de uma nação, mas de uma grande quantidade de nações. E mais ainda, vou mudar-te o nome, que não será mais Abraão, mas Abraão, pois por pai de muitas nações te constituí. Dar-te-ei milhões de descendentes que
constituirão muitas nações, haverá mesmo reis na sua descendência. E esta aliança que fica estabelecida entre mim e ti continuará através de todas as gerações futuras, para sempre, porque se aplica não só a ti, mas a todos que lhe hão de ser teus filhos, e como um contrato, em como eu serei teu Deus e Deus de toda a tua posteridade. Dar-te-ei esta terra de Canaã a ti e a todos eles, para serem sempre com efeito a seu Deus. Deus acrescentou ainda: a parte que te diz respeito neste acordo é esta: obedecerei à minha aliança, tu pessoalmente, assim como toda a tua descendência. Terão continuamente este dever. Todos que nascer de sexo masculino terá de ser circuncidado. Isto será uma prova em como tu e eles aceitam a aliança. Tu e ele aceitam isso. Todo o que for sexo masculino será circuncidado 8 dias depois de ter nascido. Isto aplica-se tanto aos que forem da vossa família e vossa raça, como aos estrangeiros que viverem convosco, e também aos criados e escravos, que tenham sido adquiridos por dinheiro. E assim um sinal permanente como prova deste acordo, e aplicará-se tanto a ti como aos teus descendentes. Todos deverão ser circuncidados. Todos terão desta forma em si mesmos uma marca física da sua participação nessa aliança perpétua. Aqueles que recusarem aceitar os termos desse acordo terão de deixar de fazer parte do seu povo, visto que violam a minha aliança. E no que diz respeito a Sarai, a tua mulher, acrescentou Deus, também o seu nome não será mais Sarai, mas Sara, porque hei de abençoá-la e terás um filho dela. Sim, abençoá-la-ei ricamente, e será mãe de muita gente. Muitos povos e até reis constituirão a sua posteridade. Abraão inclinou-se em adoração a Deus, contudo no seu íntimo não impediu de achar graça e de se rir, uma atitude de descrença. O quê? Eu, pai, agora com 100 anos? Pensou, e a Sara nascer-lhe um filho agora, aos 90 anos? Então Abraão exclamou: pois sim, abençoa então Ismael. Não, insistiu Deus, não é isso que te estou a dizer. Sara, a tua mulher, dará à luz a um filho, e o nome que lhe vai dar será Isaque. E estabelecerei a minha aliança com ele para sempre, assim como os seus descendentes. Quanto a Ismael, com certeza que também o abençoarei, tal como me pedisse agora. Terá uma abundante descendência e tornar-se a uma grande nação. Haverá 12 príncipes no meio da prosperidade. Contudo, a minha aliança é feita com Isaque, o filho que vocês hão de ter, tu e Sara, no próximo ano, mais ou menos por esse tempo. Após este diálogo, Deus ausentou-se dele, elevando-se. E naquele mesmo dia, Abraão pegou em Ismael, o seu filho, e convocou toda a gente do sexo masculino da sua família, nascido ou não na sua casa, e circuncidou, tal como o Senhor lhes dissera. Abraão tinha, nessa altura, 99 anos. Ismael, 13 anos, quando foram ambos circuncidados. No mesmo dia, assim como todos os outros homens da sua família e da sua casa, nascidos ou adquiridos como servo, os 3 visitantes.
O Senhor apareceu a Abraão junto dos carvalhos de Mamré, quando ele estava sentado à estrada da sua tenda, numa tarde quente. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens que vinham na sua direção. Apressou-se a ir-lhes ao encontro, acolhendo-os com cordialidade. Senhor meu, se achei graça aos seus olhos, peço-lhe que não continue o caminho, sem descansarem aqui um pouco, à sombra dessa árvore. Vou trazer-vos água, refrescarem os pés e algumas coisas que comam, e vos ajude a refazer as forças. Depois poderão prosseguir viagem. Está bem, faz assim como dissesses, respondeu-lhe. Abraão foi a correr à tenda e disse a Sara: depressa, faz num instante uns bolos de farinha e é bastante para as 3 pessoas que vamos ter de visita. Depois correu em direção ao seu gado, escolheu a melhor vitela, a mais tenrinha, e mandou o criado que a preparasse rapidamente. Em seguida, foi buscar manteiga, queijo, leite e carne da vitela, que tinha mandado preparar, e trouxe tudo aos visitantes. E ficou ali, de pé, junto da árvore, a vê-los comer. Eles perguntaram-lhe: onde é que está Sara, a tua esposa? Na tenda, respondeu, e ele disse-lhe: fica sabendo que para o ano que vem voltarei a ti. Na devida altura, a tua mulher, Sara, terá um filho. Sara estará a ouvir a entrada da tenda, por detrás dele. Abraão e Sara eram ambos já bastante idosos, e a Sara havia já muito tempo que tinha cerrado o costume das mulheres, que tinha passado o tempo em que podia ter filhos. Por isso começou a rir-se para consigo, a pensar: o quê? Uma mulher da minha idade poderá ainda ter a alegria de lhe nascer um menino, ainda mais com um marido tão velho como o meu? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara se riu? Por que ela está a pensar que uma mulher como ela já não pode ter filhos? Para o Senhor haverá alguma coisa que seja muito difícil de fazer? Não te esqueças, portanto, de que no próximo ano voltarei à tua presença, tal como te disse, e Sara há de ter um filho. Mas Sara quis desculpar-se: eu não ri porque estava com medo. Contudo, ela insistiu e corrigiu-a: sim, é claro que te riste. Abraão intercede por Sodoma. 18. Depois levantaram-se e continuaram na direção de Sodoma, e Abraão acompanhou-os uma parte do caminho. O Senhor perguntou: deixarei que Abraão ignore aquilo que vou fazer, porque a verdade é que ele se vai tornar uma poderosa nação, e por seu intermédio serão abençoados todos os povos da terra. Eu escolhi-o, por isso sei que há de mandar os filhos, e todos da sua casa obedecerão ao Senhor, de forma a serem pessoas que pratiquem o que é justo e reto, a fim de que eu possa realizar tudo o que lhe prometi. Então o Senhor disse a Abraão: vieram a mim as numerosas queixas de Sodoma e Gomorra, pois tudo o que fazem é perverso. Vou descer até lá para confirmar isso, depois vou agir. Os homens dirigiram-se então a Sodoma, mas Abraão continuou ainda
na presença do Senhor e aproximou-se para perguntar: vais destruir justos e maus juntamente? Supondo que encontrarás na cidade 50 pessoas justas, irá destruí-las? Não a pouparás atendendo a que há um punhado de gente que segue a justiça? Não seria justo que fizesse morrer os retos junto com os pecadores. Tu nunca tratas da mesma maneira uns e outros. O juiz de toda a terra não haveria de agir com toda a justiça? E o Senhor respondeu-lhe: se eu encontrar em Sodoma 50 pessoas retas, pouparei a cidade inteira por causa delas. Mas Abraão insistiu: já que comecei a falar-te nesse assunto, permite-me que vá mais longe, assim que eu não valha mais do que cinza ou pó da terra. Então, se houver lá apenas 45 destes que servem à justiça, destruirá mesmo assim a cidade só por faltarem 5 ao número que te apresentei primeiro? Deus tornou a responder-lhe: se houver lá 45 desses, não destruirei a cidade. Mas Abraão quis ir mais longe, ainda no seu pedido. E se forem só 40? Deus disse-lhe de novo: também não destruirei a cidade se forem só 40. Não te impacientes, Senhor, se eu continuar a insistir. Suponho, então, que são apenas 30. Não a destruirei, ainda que sejam só 30. Abraão não desistiu ainda de orar a favor dos retos. Já que tenho ido tão longe na minha ousadia, vou continuar se lá estiverem só 20 deles. Mesmo que sejam 20, disse Deus, não destruirei a cidade por causa desses 20. Senhor, se não te importas, deixa-me falar só uma última vez. E se não forem mais de 10? Deus respondeu-lhes novamente: mesmo só com 10, não destruirei, se eles lá estiverem. Deus respondeu-lhe novamente. Tendo Abraão acabado a conversa com o Senhor, este foi-se embora. Abraão regressou a casa. Termino aqui a minha fala. Agradeço a todos. Agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigada. Desculpe pelos erros.